Quer um chimarrão? Vou dar uns minutinhos pra esperar as pessoas entrarem aqui pra gente conversar hoje sobre autoestima. Oi, um super exemplo de autoestima, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa segura. Tudo bom, Joyce? Linda é você. Espetáculo de mulher, a Joyce. Carioca querida. Oi, Ever. Oi, vida. Vocês estiveram comigo na live sobre rotina? Joyce, o Ever, a Lê. Infelizmente eu acabei perdendo a live sobre rotina. Primeiro fiz no Instagram errado, depois não consegui salvar, depois gravei pelo telefone, o telefone deu pau e eu perdi tudo. Mas, obrigada, amor. Essa eu já vi como faço direitinho. Acho que eu tô no Instagram certo, me dei um joinha aí se eu tiver no perfil profissional. Dá mais uns minutinhos, tá? E o Instagram vai mandando aí as notificações, né, de transmissão. Se vocês quiserem usar o aviãozinho aí pra chamar alguns amigos pra live, super agradeço. Os coraçõezinhos também demonstram atividade no Instagram, então também transmite maior acesso, né, maior impressão aí. Tô aprendendo sobre os logaritmos também do Instagram. E a ideia é atingir o maior número de pessoas possíveis, porque além de falarmos sobre autoestima, eu tô me propondo atender em plantão psicológico, né, de forma gratuita. Então tem muita gente aí precisando e muitas vezes não tem uma consulta com psicólogo porque acha que é caro ou, enfim. Claro que tem outras várias resistências, né? Mas tem essa grande questão, né? Da questão do valor de uma sessão. Bom, vou tomar só mais um chimarrão, vou terminar meu chimarrão aqui e aí a gente começa, tá? Se tiverem alguma pergunta. Oi, tia Flávia. Vamos matear juntas, tia Flávia. Pega o chimarrão, vamos conversar sobre autoestima. Manu. Oi, amiga. Eu só vou dar uns minutinhos pra mais pessoas chegarem, não perderem esse iniciozinho. É bem bacana quando tem bastante gente, a gente consegue interagir, as pessoas participam. Isso agrega não só conteúdo pra mim como profissional, mas como pra outras pessoas, né, que assistem depois também os vídeos. Muita gente não tá disponível nesse horário. Ah, eu recebi essa semana um carregamento de erva. Obrigada, pai, pelos recebidos. Porque eu compro normalmente no mercado público e aqui o mercado tá fechado, onde normalmente tinha erva. Acho até que a lojinha mudou de configuração e não tem mais erva mate lá. Então eu pedi pra me mandarem de presente aí do Sul e recebi um carregamento do meu pai essa semana. Assim que puder fazer visitas, Manu, vem tomar chimarrão. Te dou um pouquinho de erva. Oi, Rafinha. Rafa, que bom te ter aqui comigo. A Rafa foi um super apoio enquanto o Miguel tava na UTI. Ela trabalhava na UTI e cuidou dele. Oi, Su. Vamos interagir, né? Então vamos começar a falar sobre autoestima. Deixa eu largar meu chimarrão aqui, pra não me perder. Vamos pensar, o Danilo perguntou aqui se a autoestima tem a ver com a rotina.
Eu acho que tem tudo a ver, né? Principalmente nesse momento em que a gente conversou bastante sobre rotina na live passada. E se nós pensarmos que a gente está vivendo uma rotina muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Toda mudança, ela traz uma reestruturação de crenças. E como toda crença, ela é muito enraizada, é muito difícil de mudar. Isso também mexe com muita coisa que estava guardadinha lá dentro, né? Então a gente não, às vezes não conseguir se organizar numa nova rotina traz à tona aquelas frustrações, aquelas crenças limitantes, que é o que gera as nossas autoestimas na sua generalidade, né? Vocês sabem o que é autoestima, ou o que é autoestima pra vocês, né? Oi, Max, oi, Dari. Se vocês puderem me falar um pouquinho o que é autoestima pra vocês. Quando a gente fala se vocês estão com autoestima boa, né? Eu perguntei ontem quando eu fiz a chamada da live. E aí eu queria saber de vocês o que é autoestima. Por quê? É se amar. Mas aí eu vou mais a fundo. O que pra ti é te amar? Tem pessoas que pensam que a autoestima é só cuidar da estética, né? Ah, eu amo meu corpo. Não, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com o meu corpo. Ah, eu me amo porque eu sou um bom profissional. E a Sul tá colocando aqui, a autoestima é se sentir bem consigo mesmo na sua generalidade, né? Não só na questão do corpo físico, mas, bom dia, não só na questão do corpo físico, né? Mas a autoestima, ela tá muito em... Então, vamos falar sobre isso, Max. A autoestima tá muito interligada a um todo, né? A tudo que a gente pensa em relação a nós mesmos, a nossa valorização e aos nossos merecimentos. Normalmente, a autoestima está atrelada a essas duas condições. E como o Max falou assim, não sei o que é autoestima, né? Tenho problemas com isso. A grande maioria das pessoas tem problema com isso, Max. Seja ou no âmbito da questão estética, ou na questão de valorização, de se achar digno, né? De receber afeto, de receber amor. Por isso muitas pessoas também têm problemas nas relações, porque elas não conseguem se doar, não conseguem fazer essa troca de relação. E aí, por que eu falo que isso vem com certeza, né? A autoestima, ela é praticamente o norteador, né, da nossa saúde. Porque quando a gente não se vê com autoestima alta, né, a gente tende a se sabotar. Nosso organismo, ele é traçado como luta ou fuga, né? Nós somos seres de luta ou fuga. Então, no momento em que a gente tem uma autoestima baixa, a gente tende a partir para a fuga, porque a gente também não se sente seguro e forte para lutar pelo que a gente quer, né? Para ir para o embate das coisas. E aí a gente tende a ir para a fuga. E a fuga normalmente está também atrelada às autossabotagens. Então a gente tende a comer demais, a gente tende a gastar demais, a gente tende a dormir demais, a gente tende a cometer os excessos. Então, Max, talvez essa live seja pra ti. Eu acho que às vezes, assim, aqui na live, não vou, claro, tratar problemas pontuais, pessoais, né? Porque não vamos nem expor ninguém a essa questão. Mas é muito importante que vocês levantem as questões que pra vocês são mais sensíveis, porque eu acho que aqui é importante a gente buscar uma auto-reflexão. E a autoestima, ela tá também ligada à questão do autoconhecimento. Eu fiz um roteiro aqui para conversar com vocês sobre a questão da autoestima. Primeiro para saber como é que anda a autoestima de vocês. Depois para saber o que vocês pensam que é autoestima, né? Porque para cada um faz sentido de uma forma. Como tudo na vida, nós somos seres bem subjetivos, né? Então, tanto que a gente não pode tratar... a gente não pode tratar todos iguais. Apesar de sermos todos iguais, dentro de uma generalização, não somos nada iguais, somos seres únicos, né? Então, para algumas situações, e principalmente na questão da terapia, da questão da psicologia, entender essa subjetividade humana é importantíssimo. Não há uma fórmula de bolo para dizer assim, vou te dar 10 dicas de autoestima e você vai ter a sua autoestima lá em cima e você vai conseguir tudo que você quer e você vai alcançar o seu sucesso. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Acontece, o Otávio tá aqui, vida real, gente, se vocês até ouvirem muito barulho da obra, da cortação de grama aqui atrás, do cachorro latindo, me dá um okzinho que eu ponho o fone de ouvido, a gente dá uma abafada no som, tá?
Como eu tava voltando, que eu tava falando pra vocês essa questão de vou te dar várias dicas de como encontrar o sucesso. Acontece para algumas pessoas, né, se valerem dessas dicas, e eu acho que todas as dicas que são para nosso bem, que de alguma forma fazem sentido pra gente, elas devem ser usadas. Mas muito cuidado, porque talvez isso só vá fazer bem levar de fato alguém ao sucesso com 10 dicas fabulosas e milagrosas se essa pessoa estiver muito bem trabalhada em si, né? Muito bem reconhecida dentro do seu organismo, né? Dentro da sua autoestima, dentro do seu autoconhecimento, muito aprofundada sobre as suas questões, porque se eu te disser assim, ó, vou te dar 10 dicas infalíveis para autoestima, e a tua autoestima tá baixa. Então eu fico aqui prezando por um pensamento positivo. A cada vez que você pensar negativamente contra você mesmo ou sobre a sua capacidade, vem cá e põe um pensamento positivo. E de repente você não consegue mudar aquele mindset naquele momento, você não consegue abstrair o pensamento negativo, até porque ele faz parte da gente, né? É até importante pra gente se gerir nessa questão de luta ou fuga. Se a gente não tiver pensamentos negativos, a gente não se precaver sobre algumas coisas ruins que podem nos acontecer, né? A gente não vai despertar na gente esse instinto de luta ou fuga, né? E como animais que somos, vamos ficar vulneráveis a tudo que pode nos acontecer. Então, isso serve para nos despertar para algumas coisas, né? Tipo, vamos lá, acorda, né? Quando o pensamento ruim tá vindo. O que a gente fala é não ficar nutrindo o pensamento ruim. É substituir pelo pensamento positivo. Só que se você não é só a questão da autoestima, de repente você tem aí uma ansiedade um pouco mais exacerbada, você de repente tem uma questão aí de umas crises melancólicas, ou você tende a uma depressão, alguma patologia, é muito difícil, muito delicado pegar e falar pra você que você vai resolver sua vida com 10 dicas infalíveis, né? É muita irresponsabilidade, mas assim, cada qual na sua especialidade vai fazer o que acha que é. Por isso que é difícil eu vir aqui começar a falar sobre nutrição com vocês. Não é a minha especialidade. Eu posso ter estudado alguma coisa porque, enfim, tive problemas de saúde, porque me atrai o assunto, mas eu não sou nutricionista, né? Então, quando eu prezo para vocês terem uma boa escolha de questão alimentar, eu vou prezar porque eu sei que ela interfere na saúde mental. Essa é minha área, né? A saúde mental. Me dá um joinha aí se voltou para você, Manu. Está tudo ok para vocês? Estão me ouvindo bem? Chegando bem o som, a imagem? Oi, Maria. Coisa boa te ter aqui. Tá bom, vou continuar, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, a questão da autoestima, ela está... Beleza. Como ela está atrelada a essa questão da luta ou fuga, é importante que a gente, né, tenha alguns pensamentos que vão nos despertar para algumas coisas. Mas o mais importante, e aqui a gente está falando hoje de autoestima, é a gente saber de onde é que vem a autoestima de vocês, ou no caso, por que a baixa autoestima se instala, né? Ela está muito ligada na como é que vocês se enxergam e como vocês imaginam que os outros enxergam vocês. Vamos pensar assim, como é que ela se forma, né? Vamos por partes. A autoestima, ela se forma a partir de um histórico de vida, né? Até algumas pessoas me pediram para falar sobre crenças limitantes. Partindo de uma abordagem cognitiva comportamental, nós vamos entender que a gente fala de crenças limitantes é tudo aquilo que faz parte do nosso histórico de vida, que nos fez criar uma... Como fala? Nos fez criar nossas regras mentais, né? Então, eu... Hipoteticamente, passei uma infância inteira ouvindo que se eu não estudasse, se eu não me formasse, eu não ia ser gente. Vamos ver, eu quero que vocês me ajudem aí com as expressões que vocês ouviram e que vocês acham que podem ter interferido na autoestima de vocês em algum momento, tá? Mesmo que agora já esteja tudo ok, aí vamos pensar comigo, né? Pra gente ver como é que isso se transforma e transforma a vida da gente quando a gente é adulto. E isso vem desde a infância, claro,
E aí vai se formando, na adolescência, né? Aí de repente você é aquela criança gordinha. E aí você cai, leva aquele tombo lá na hora da educação física. E aí você pensa, eu nunca vou conseguir jogar. Porque cada vez que eu vou jogar eu vou cair. Porque daí de repente você tenta mais uma vez e cai de novo, né? Ou alguém diz, ô seu lerdo, você não corre, você não chuta pro gol. E aí você começa a acreditar que você é lerdo, que você não chuta pro gol, que você não atinge os objetivos. Que não é certo ser gay, né? Quanta coisa a gente vê aí, tanto de represália de uma criança que vem aí da família, porque parece uma coisa nova, né, Max? Questões religiosas interferem bastante também. Então, assim, não é certo. Por que é certo? Porque na concepção o certo é um homem e uma mulher se relacionarem. E aí você fica achando que você tá errado a vida inteira, porque você não se relaciona com uma mulher, porque a mulher não se relaciona com o homem, né? E aí, que é gordo. Por quê? Porque nós temos um estereótipo cultural de um corpo longilíneo, né? Esguio, que é o magrinho, que é o que cabe em tudo, é o que é bonito esteticamente. Né? O cabelo ruim, né? A gente vira refém de químicas para alisar o cabelo, nós viramos reféns de química, de chapinha, que é uma agressão, né? Para que a gente esteja dentro desse estereótipo de beleza. Eu até vi essa semana uma foto da J.Lo, né? E ela com uma foto tratada por Photoshop, feita por um fotógrafo, e ela sem a maquiagem, né? E aí, assim, me surpreende, assim, as pessoas... eu uso Photoshop, ainda brinco, as pessoas não são obrigadas a me ver feia, né? Com espinha, com braço gordo. E claro que isso tá atrelado a uma autoestima, mas também, assim, eu acho que a gente tem que se valer da autoestima, da tecnologia para algumas coisas. Eu acho que é legal. Só que se a gente se deformar e aí daqui a pouco a pessoa te encontra e vê que você tá completamente diferente daquilo que você tá querendo parecer, né? E a questão da J.Lo, ela é uma figura pública, né? Ela trabalha com a imagem dela, só que assim, aí são essas imagens que vão formando na nossa cabeça estruturas, né? Ó, como o Danilo falou assim, os padrões e os modelos impostos pela sociedade. Como você não se vê como eles, você se sente mal, né? E desde que o mundo é mundo, a gente vê as misses, a gente vê as fotos de revista, né? Hoje a gente tem campanhas que trabalham aí em cima, a Dove, né? Uma empresa, ela trabalha com gente como a gente, né? Normalmente o peso pega muito, né, Rafa? A gente acaba descontando na comida e aí vira um conjunto. Então, a gente vê aí a Dove, ela tratando assim nas suas propagandas, ela pega meninas, né, de vários estereótipos, de vários tipos físicos, e a questão das raças também, né, a gente já pode ver japoneses, os pardos, os amarelos, os negros, porque é para tentar falar dessa igualdade e que, de certa forma, por mais iguais que sejamos como seres humanos, somos todos diferentes e todos têm lugar aqui. E assim, por que ninguém... A Essu colocou aqui, eu alisei meu cabelo e ninguém mais me segurou. Por que ninguém mais te segurou? Porque tu te sentiu bonita. Porque isso fez tu chegar aonde tu gostaria de chegar na questão da autoestima. Tu atingiu o teu objetivo, né, consciente ou inconsciente, que era se sentir bem. Né? Tu foi valorizada, as pessoas elogiaram, tu te sentiu bonita quando tu te viu no espelho. Aquele dia eu ainda comentei com vocês, né, quando a gente falou sobre rotina. Para tirar o pijama, gente, né? Porque não é legal a gente se olhar no espelho e ver a gente de pijama o dia inteiro, né? Ao mesmo tempo que traz aquele arzinho de aconchego, eu tô só em casa agora, ele também te traz a ideia de cansaço, né? E a gente se sentir bem com o que a gente vê no espelho, no reflexo, é muito importante. Outra coisa, não deixem de se olhar no espelho nesses dias que vocês estão em casa, né? A gente tende a se olhar muito aqui no celular e muitas vezes usando um filtro e a gente começa a acreditar que aquela é a imagem que a gente está passando, né? Não vamos esquecer do nosso semblante, né? De tudo que a gente precisa cuidar na gente. Não é porque a gente está em casa que a gente vai se descuidar. E isso eu não falo só para questão de estética, eu tô falando isso porque ela gere a autoestima, sim.
A gente gostar da gente mesmo é importantíssimo e ao mesmo tempo a gente vê assim, eu não sei gostar de mim. Se você não gostar do teu corpo, né, você não vai conseguir tratá-lo com carinho. Se você não gostar do seu trabalho, você não vai conseguir valorizá-lo com carinho e com o devido respeito e merecimento, mérito e questão financeira que você gostaria de ter, você talvez não vai conseguir alcançar se você não der valor para aquilo ali. E aí o valor está atrelado à autoestima, porque de repente você acha que aquilo ali não é suficiente, aí você quer trabalhar, por exemplo, na questão do trabalho, né? E as pessoas também às vezes tendem a desenvolver o pornô porque elas acham que elas não são merecedoras, né? Acham que não vão chegar lá, ouvem às vezes, né, na sua infância lá que não são competentes, tudo que vai fazer. Quantas vocês já ouviram isso quando crianças? Vocês foram fazer alguma coisa que a mãe ou o pai pediu, ou o cuidador, enfim. E aí a pessoa falou pra você, você não faz nada direito, né? Isso a gente ouve muito, é um cuidado que a gente tá tendo aqui em casa pra falar, para ter com o Miguel, de você não faz nada direito, faz melhor. Eu não vou pedir mais nada pra você porque você não sabe fazer, né? E aí você vai crescendo com aquela crença limitante, com aquele mindset de que você não faz nada direito, de que você é um incompetente, que você é preguiçoso. Então, ter cuidado quando a gente fala isso para as crianças, né? E a gente precisa refletir isso enquanto adultos, né? O reflexo que a gente trouxe dessa infância e pra gente não passar adiante, né? Principalmente nós que somos pais, aí quem tem filhos ou vão ter logo, logo. Tomar muito cuidado com o que a gente fala, não ser inadequado aos filhos, né? Eu tô com medo de perder algumas mensagens aqui. Ó, a Su colocou aqui, eu era muito tímida, acanhada, não queria ser o centro das atenções. Depois que me senti bem, tudo mudou. Su, eu noto isso quando algumas pessoas me procuram falando a respeito do corpo, né? Claro que talvez na tua questão era uma segurança mesmo de ti mesma, talvez como um todo. Tô falando de algumas questões que às vezes surgem pra mim da questão da obesidade, né? Das compulsões alimentares, de muitas pessoas que têm essa mesma questão assim, de não ser o centro das atenções. Porque também a gente, ou pelo menos eu ouvia muito da minha avó, lá vai Pérola da Dona Laci, né? Eu falei que vocês vão ouvir muito aqui, porque eu fui criada por ela, então muitas coisas que ela me diz foram introjetadas, e aí eu fui tratar isso em terapia, porque imagina, eu ouvia assim, ó, quer aparecer, pinta a bunda de vermelho e sobe em cima da casa. Então, qualquer coisa que me fizesse aparecer e me destacar, de certa forma, me gerava um conflito. Era quase como uma desaprovação, né? Você chamar atenção, né? Ser discreta era aquilo. Por que você vai querer saber mais que os outros? Isso é coisa de gente exibida, né? Há pouco eu estava conversando com meu marido aqui sobre a questão de ganhar dinheiro, né? Sobre a questão cultural. Se você disser assim, eu quero ser bem-sucedido, ajudar pessoas e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, soa como uma ambição terrível, quase como se você estivesse dizendo, eu vou passar por cima de quem tiver que passar. E não é isso, né? Mas para as pessoas soa como soberba, pode soar como uma pessoa exibida, pode soar como uma pessoa arrogante. Então, algumas crenças, alguns valores, eles são deturpados nessa questão da autoestima. Porque normalmente a gente ouve isso quando a gente é criança, a gente não tem maturidade para assimilar o que é nos dito, e aí a gente cresce achando que realmente a gente está errado em chamar atenção, a gente está errado em se destacar, a gente está errado em se gostar de algo diferente do todo, a gente está errado em gostar de se vestir de um jeito diferente, de gostar de comer coisas diferentes. Então a gente vai ali seguindo aquela caixinha, aquele moldezinho, conforme fomos ensinados assim. Quando o adulto me procura, né, ou conversando comigo, me fala, ai, mas eu sou assim, porque é culpa do meu pai, porque é culpa da minha mãe, porque isso aconteceu lá na infância, eu ouvi, eu falo, primeira coisa, e aí acho que uma das coisas mais valiosas que eu posso falar aqui pra vocês, é muito importante a gente ter autoconhecimento para tudo na vida. Na questão da autoestima, saber de onde vem esse pensamento, por que eu acho que eu não sou merecedor de afeto, de amor, de reconhecimento, por que eu acho que eu não tenho condições e dignidade, por que eu acho que eu não vou chegar lá onde eu quero, o que está me limitando, me travando. É importantíssimo saber de onde vem essa crença, né? O que eu sentia quando eu ouvi aquilo,
Como me toca, como me afeta quando eu ouço esse tipo de coisa, para entender o meu comportamento, mas para mudá-lo, né? Eu acho muito interessante a gente fazer terapia, a psicoterapia, a análise, enfim, a abordagem que seja de autoconhecimento, para que a gente reconheça. É fundamental que a gente reconheça de onde vem tudo isso. Mas é a mesma coisa de que eu saber o sintoma e eu não saber da onde vem a minha doença, por exemplo. Vamos pensar, fazer uma analogia, né? Uma associação. Mas eu tenho um conflito emocional, é importante que eu saiba de onde ele vem. Mas, por favor, a gente precisa ressignificar isso. De nada vai valer você fazer terapia, você ler bons livros, você buscar as lives, você buscar ajuda, só para reconhecer, para culpar pai e mãe, né? Para ficar remoendo e ruminando da onde vem tudo isso, né? E criando uma revolta e uma ansiedade, e você ficar cada vez mais preso naquele pensamento. Então, tudo isso é válido quando a gente reconhece e diz, ok, vem daí, como eu faço para mudar, né? Deixa eu ficar atenta no horário aqui. Como eu faço para resolver, né, tudo isso? Me foi dito isso, talvez daí eu sinta isso, né? E daí a gente entra nas questões hipotéticas, né? Pode ser que daí eu sinta isso. Porque aí, realmente, né, me disseram que se eu não me formasse eu não ia ser gente, né? Quantos já devem ter ouvido isso? Porque nós viemos uma cultura também que a graduação era algo indispensável, né? Senão você não ia ser gente. Quantos achavam que concurso público era a única saída para você ter uma questão financeira um pouco mais segura, né? Uma falsa segurança. Então, que você precisava ser magro, porque senão você não ia atrair olhares, você não ia ser bonito, não ia ser quisto, não ia ser amado, se você não tivesse aquele corpo ali que estão nos moldes e padrões sociais, né? Que os seus pais idealizavam. Aí vocês vão ver, às vezes, esses pais estão gordos, né? Tem vários problemas de saúde e aquilo ali era uma projeção deles. E aí você pensa, poxa, eles queriam se realizar em mim. E qual pai não quer se realizar no filho, né? Qual pai não quer o bem pro seu filho, talvez o bem que ele não teve para ele? Todos. Então eu costumo dizer assim, é muito importante a gente ir lá pontuar, né, de quem são aquelas questões, mas pra gente sair daquela inércia, daquele pensamento, eu não faço porque eu tenho baixa autoestima. Eu não faço porque me disseram que eu não podia fazer. Eu não sou porque eu nunca fui mesmo. E aí aconteceram N situações que me disseram, me revalidaram que eu não sou bom o bastante, né? Então, assim, tá na gente buscar o quê? Se fortalecer. E aí eu não vou dizer assim, ontem eu ouvi uma frase fantástica, que não querendo atropelar a coisa, mas assim, uma pausa para essa frase. Não é parar de sofrer para agir, mas é agir para parar de sofrer. Porque a gente acha assim, não, o dia que eu emagrecer, aí sim eu vou conquistar o homem dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos. Porque a hora que eu emagrecer, aí eu vou conseguir lá, eu vou botar cara a tapa, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir chegar aqui, fazer uma live e expor o meu produto, ou eu vou chegar e conversar com as pessoas que eu não tinha coragem, porque há muitos anos eu não converso, vou buscar aquele familiar para acertar as contas, vou ir atrás do meu credor para cobrar o que ele tá me devendo. Gente, não é a hora que acontecer tal coisa que vai acontecer tal coisa, né? Eu preciso agir em prol para que essas coisas comecem a acontecer. Talvez a hora que você disser assim, não, eu vou começar pelo que eu posso fazer agora, né? E vamos pensar aí para modelar esse comportamento. A gente nunca deve fazer planos a longo prazo, né? Sem antes ter traçado planos a curto prazo, né? Então, assim, vamos a sugestões também, porque de aí não só eu ficar aqui explanando sobre autoestima, né? E não dar 10 dicas fabulosas para você conquistar essa autoestima, de nada vai valer. Mas, assim, sugiro, tá? Claro, buscar autoconhecimento em tudo que te faz bem. Então, por exemplo, eu falei aquele outro dia da gente fazer uma meditação, uma respiração, quando vê que a gente tá um pouco mais ansioso, aquele pensamento sobre o corpo não para de vir à tona. Porque aí eu tô aqui ocioso, daí daqui a pouco eu vou ali como um bolo, né? As vizinhas aqui não param de mandar bolo. Eu não paro de pensar em fazer qual é o bolo que eu vou fazer hoje de tarde. E aí quando eu vi, eu tô comendo o bolo todo. Porque eu tô ociosa, porque eu tô entediada. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Então, assim, a hora que esse pensamento ansioso estiver vindo,
vou fazer uma respiração, vou acalmar todo o meu organismo, né? Como eu ensinei para vocês a fazer respiração diafragmática na outra live. Você vai inspirar contando até 4, segurar o ar por 2 segundinhos, 2 tempos e soltar o ar vagarosamente contando até 4. Isso é uma respiração que você tem que movimentar essa parte aqui assim da barriga, uma respiração diafragmática, que é para ela diminuir essa atividade basal, com isso oxigenar o cérebro, diminuir esse pensamento acelerado. Então, é uma busca de bem-estar? É busca de autoconhecimento? É busca para elevar a sua autoestima? Com certeza. Reconheça a sua respiração. É muito fácil a gente reconhecer de onde vêm os nossos problemas e é muito difícil a gente reconhecer de onde vêm as soluções. E as soluções estão na nossa mão, são coisas simples de fazer. E para a gente modelar um comportamento, como a gente fala na terapia cognitiva comportamental, a gente precisa exercitar esse comportamento, a gente precisa praticar esse comportamento, repetir esse comportamento, para que ele, então, seja um novo hábito. Então, respirar devagar, observar a sua respiração. Nossa, gente, tinha parado aqui, eu não tinha visto um monte de mensagens de vocês. Deixa eu só seguir essa linha de raciocínio aqui e aí eu vou dar uma lida para ver se vocês deixaram alguma perguntinha, tá? Então, buscar coisas simples, né, a curto prazo, imediatas, porque agora a gente tá em casa e a gente tá aí se deixando levar muitas vezes pela ansiedade, com isso vai baixando a nossa autoestima, né? A gente vai fazendo mal pro nosso corpo, a gente vai fazendo mal pra nossa mente, a gente tá buscando informação a todo momento, como eu também já sugeri para vocês, busque informação apenas uma vez no dia, de preferência de manhã, e tira o foco durante o resto do dia. Na live passada, a Aziza me perguntou aí como focar em alguma coisa, né? Como manter o foco. Gente, como eu falei pra vocês, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, eles fazem parte da gente, eles vão vir a todo momento e ok. Acolham o pensamento negativo, como qualquer sentimento negativo, e diga, ok, vocês fazem parte de mim, converse com você mesmo, converse com o seu sentimento, converse com essa aflição e diga, ok, você faz parte de mim, eu não nego você, né? Eu não rejeito você, é horrível ser rejeitado, não é? Não rejeitem vocês mesmos nessa... Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Então, assim, acolham esse momento, essa angústia e digam, ok, só que agora você vai ficar calminho aí, porque vai passar e nós vamos agora nutrir bons sentimentos. Então, é aí que não é só pensar positivo para abafar um sentimento negativo, não é abafar sentimento negativo nenhum. É acolher, né? Como é que você acolhe alguém que tá chorando? Né? Ah, calma, vai passar. Olha, é difícil mesmo, mas vai passar. E é isso que vocês vão dizer para vocês mesmos quando esse pensamento ruim, quando o ócio, quando um comportamento ou uma situação ruim vier. Eu não entendi o que o Danilo falou, vai entrando na manada. Não sei se tu quis dizer a questão dos pensamentos, né? Eles vão vir, vão fluindo. E aí, quando eles são ruins, identifique, né? Conheça seus pensamentos ruins, conheça os seus gatilhos de autossabotagem, né? Por exemplo, poxa, eu tô pensando ali no bolo, Mas o que eu deveria estar fazendo nesse momento e que eu não tô e tô pensando em ir lá na cozinha pegar um pedaço de bolo, né? Então, assim, reconheçam os pensamentos de vocês, reconheçam os pensamentos de autossabotagem, para que vocês consigam, então, substituir, né, por um pensamento positivo para nutrir os pensamentos positivos. Não, o bolo, eu vou comer o bolo, tá? Eu tô com vontade de comer o bolo e eu vou comer esse bolo, mas eu vou comer ele às 5 horas da tarde na hora do meu café. Eu não vou comer ele de manhã, depois de sobremesa, depois de tarde, depois de noite, e amanhã eu vou fazer outro porque esse acabou, né? Tô dando pra vocês um exemplo pessoal, tá? Porque isso é um trabalho, gente, inerente ao ser humano. E não é porque eu sou psicóloga que eu não tenho as minhas questões, né? Então, assim, eu divido com vocês as questões porque eu quero que vocês saibam que todos nós temos essas questões. É o ser humano, e como eu falei, ele não é de uma forma geral como uma fórmula de bolo. Mas todos nós temos questões, cada uma, né, dentro da sua especificidade pessoal, mas todos nós temos as nossas questões. Então, assim, eu vou pensar num momento para dar atenção
pro meu comportamento sabotador. Agora eu vou pensar o quê? Eu tenho que formar um roteiro para fazer uma live, eu tenho que ler um livro que eu tenho, um capítulo que eu tenho, me propus a ler, eu vou cuidar do meu filho, eu tenho um afazer doméstico para tratar, né? Eu quero assistir uma live, eu vou buscar me informar, eu vou fazer um alongamento aqui, uma respiração, porque aquele pensamento ali não tá saindo de mim. Então, buscar bem-estar para a gente modelar um comportamento e formar um novo hábito. E isso tá atrelado à nossa autoestima no momento que assim, eu acordei agora que mais um dia dessa quarentena em que eu não posso sair, eu gostaria de estar na academia. Tá bom, o que eu posso fazer para me movimentar dentro de casa? Mas eu queria trabalhar. Qual é o trabalho que você pode fazer dentro de casa? Eu não trabalhava, mas eu gostaria de fazer tal coisa. Então, vai ler sobre a coisa que talvez você gostaria, se informar, se preparar, para que talvez você comece agora a tirar também alguns planos da gaveta, né? Mas eu gostaria de não fazer nada, agora voltar para a cama, eu tô sem vontade nenhuma, né? E aí para mim balela isso que você está falando. Talvez você tomar nesse momento em que esse pensamento bem ruim pode vir, acolha e diga, mas não é isso que eu devo fazer porque isso vai só piorar minha autoestima. Então eu vou levantar, vou tomar um super banho, né? E vou tirar o meu pijama, vou colocar uma roupa que eu vou me sentir bem e hoje eu vou cuidar de mim. Eu vou tirar um pelinho da minha sobrancelha que tá aqui fora do lugar, eu vou pentear o meu cabelo de um jeito diferente, porque talvez a hora que eu puder voltar pra rua, né, para trabalhar, para sair, enfim, sair do meu isolamento, eu posso usar meu cabelo diferente. Vou testar em casa, agora eu tô tendo tempo. E talvez busque para você se sentir mais bonito. Mais bonita, né, mais interessante aos seus próprios olhos. No momento que a gente começa a se sentir bem, a gente, né, transcende isso. A gente tem que parar na questão da autoestima de achar que os outros estão sempre nos avaliando e aí querer atingir as expectativas do outro. A gente não vai, e isso vai nos gerar sofrimento, né? Então busque agora que você é um adulto atingir as suas expectativas dentro do que você acha que é certo e que é errado. Por mais que você tenha crenças limitantes que vieram da tua infância e que formaram um pensamento que muitas vezes é autodestrutivo. Tá na hora de você reconhecer esses sentimentos, o que te faz bem e o que não faz. Eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas de vocês. O que o Max colocou? Eu achava que o mundo tinha que mudar, mas aprendi que a gente tem que mudar de dentro para fora. E o mundo muda com a gente. Foi exatamente isso que eu acabei de falar, Max. A gente transcende pro mundo quando a gente tá bem. E aí, assim, a gente tem que começar pelo mínimo. Não adianta a gente querer se auto-exigir, agora eu vou fazer tudo que eu nunca fiz porque eu tô com tempo dentro de casa, porque a gente vai só, né, se frustrar também, se sobrecarregar. Max, a gente não pode controlar os pensamentos, né? Não sei no que tu perguntou aqui sobre a gente pode controlar os pensamentos. Controlar que os pensamentos ruins venham, a gente não vai controlar, né? Muitas pessoas me falam assim, eu não consigo meditar porque eu fico pensando daí nas piores coisas. Exatamente. O nosso cérebro, ele é muito protetor, tá? E assim, ele quer sobreviver. Então, ele vai trazer coisas do nosso pensamento. É o que tu, provavelmente, assim, vem só pensamento ruim. Porque tu tá acostumado a lidar com os pensamentos ruins, não é? Não são sempre os mesmos pensamentos. Porque o nosso cérebro, ele é protetor, ele não gosta de mudança, né? A gente, ser humano, não gosta de mudança. Sair da nossa zona de conforto, por mais desconfortável que muitas vezes ela pareça, a gente resiste às mudanças, né? E o nosso cérebro, que comanda tudo isso, ele fica ali resistindo à mudança, né? Então, a gente, às vezes, acha que não tá conseguindo controlar um pensamento. Só que eu falei assim, você não precisa controlar o pensamento, até porque essa ideia de controle é muito falsa na gente, né? Quando eu falei na questão da rotina, eu falei que era pra gente ter uma rotina durante o dia, para que a gente tivesse essa ideia falsa de controle, porque a gente precisa disso, né? Pra acalmar, né? Mas não queira controlar os teus pensamentos. Queira organizar os teus pensamentos. Quando os pensamentos ruins vier, acolha os pensamentos ruins, diga a eles que vai passar, se acolha com carinho, como se você estivesse afagando um amigo, né? Acolhendo um amigo, acolha você como seu melhor amigo, diga a ele que vai passar, mentalmente você diga, calma, esse pensamento vai ficar aqui, de ladinho, porque agora eu vou nutrir outros pensamentos melhores. Como é que eu posso substituir isso? É um trabalho diário, isso é um exercício para que a gente mude um hábito. Como eu falei lá atrás, é uma prática, né? Na terapia cognitiva comportamental, a gente usa muitas técnicas e a gente vê um resultado fantástico do paciente que ele
tá ali aberto a praticar as técnicas e do que não está, do que é resistente a praticar a técnica, do que diz, eu não sei. Aí a gente passa, às vezes, um dever de casa, né? Uma técnica para aplicar em casa e pede para trazer na próxima sessão. A gente fala isso que são as resistências, né? Aí o paciente não vem na próxima sessão ou ele se atrasa, porque às vezes ele não fez aquela técnica que a gente pediu para fazer, né? Então a gente tende aí um comportamento muito primitivo, infantil até, né? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. O pensamento ruim que ele vem constantemente é o pensamento que a gente está acostumado. Por mais dolorido que seja, eu tenho medo do próximo pensamento. E aí, para aquela pessoa que ouviu a vida inteira que, ele é feio se exibir, é feio se chamar atenção, você é gordo, não vai chegar a lugar nenhum, nunca vai conseguir fazer um exercício físico, você não vai bem na escola, você nunca vai ser alguém na vida. Já pensou essa pessoa aí botando uma potência nesse pensamento bacana de não, eu vou conseguir. Hoje eu me proponho a me desafiar, né? A gente tá vendo aí inúmeros desafios na internet. Então hoje eu me proponho a me desafiar. Eu vou conseguir aí não comer o diacho do bolo, que é o exemplo que eu tô dando para vocês numa associação simples, tá? Do dia a dia aqui de tá todo mundo em casa praticamente vivendo a mesma rotina. Então, para mim que tenho problemas com o doce, por exemplo, para mim é um desafio eu não comer doce naquele dia. Então hoje eu vou me desafiar. Eu vou me desafiar, eu não faço exercício físico, não gosto. E assim, eu vi a vida inteira me dizerem que eu não ia chegar a lugar nenhum porque eu era gordo. Eu vou me desafiar a hoje fazer um alongamento. Né? Eu tô falando aqui para pessoas que têm acesso à internet, não tem. Né? Infelizmente, é uma minoria hoje, graças a Deus, que não tem esse acesso. Mas a grande maioria já tem. E hoje na internet nós temos uma infinidade de programas gratuitos aí. Seja de exercício físico, de alimentação, essa questão da pandemia vem para deixar a gente aí com cada vez mais acesso, eu acho, né? Então, assim, vamos nos propor a buscar algo interessante que a gente consiga atingir, porque daí não adianta você pegar... hoje eu me proponho a vencer um desafio de me exercitar. Eu vou pegar ali o nível hard de yoga, ou eu vou fazer o exercício da Gabriela Pugliese, que malha há 25 anos da vida dela. Gente, façam coisas que é possível fazer num plano a curto prazo, dentro das possibilidades de vocês. Não se desafiem para que vocês entrem num campo de frustração e assim repetir o ciclo vicioso da frustração e para baixar mais ainda a autoestima de vocês, né? Deixa eu tentar passar aqui para não perder, porque eu tô olhando o horário. A Dari colocou assim, ótimo isso, Rafa, o fato da gente se permitir e ressignificar nossos pensamentos negativos. Né? A gente tem que sair da inércia, a gente tem que sair dessa zona de conforto, de ficar pensando e amarrado ao pensamento negativo que nos deixa mais na baixa autoestima ainda, né? A gente acaba se familiarizando com ele. Cuidado, a gente acaba gostando de ser o deprimido, o triste, o melancólico. A gente não vai se dando conta que muito mais do que uma pessoa ansiosa, uma pessoa com baixa autoestima, a gente vai se tornando avarento, rabugento, né? Então, assim, vamos observar a nós mesmos pra gente mudar isso, né? A gente quer ter sucesso, a gente quer ser bem-quisto, a gente quer ser merecedor de tudo isso. E, assim, por mais que tenha tido todo um histórico, né, de uma infância aí que pode ter minado isso, ter sido tóxica às nossas crenças, hoje nós somos adultos, né? E nós temos que nos fazer valer sobre essa maturidade cerebral aí para mudar as coisas. Vamos acolher essa criança sofrida, né? Essa ideia que foi negativa pra gente, vamos dizer, ok, mas passou, vamos lá, né? O Danilo colocou que sair da zona de conforto, exercitar o que ainda não é um hábito, treino, repetição, até ser um comportamento e um hábito natural. Exatamente. O ser humano gosta de segurança e conforto. Enquanto estamos parados na segurança, no conforto, estamos crescendo. Não estamos crescendo. Saindo da zona de conforto, nos desenvolvemos, correto? Correto. Só que assim, não é fácil sair da zona de conforto. Porque se eu estivesse falando de conforto real, estaria bem, estaria tudo bem. Aí não há um conflito. Se eu estou confortável, não há um conflito, ok? Só que como a gente tem medo de mudar, a gente acaba nos convencendo que aquilo ali tá ok, né? Que aquilo ali tá confortável. Então, por isso que eu tô dizendo, se observem e vejam o que tá minando a autoestima, né? O que potencializa a autoestima, né? E repitam mais disso para se valer disso, né? Porque todas as pessoas que buscam um auxílio, né, elas não estão confortáveis.
É uma falsa ideia de conforto, né? É o que eu falo do conforto desconfortável. Para resultados diferentes, temos que fazer algo diferente. Caso façamos a mesma coisa, teremos o mesmo resultado. Ficamos na mesma. É uma boa reflexão. O Danilo falou assim, não caia na síndrome da Gabriela, né? Que eu falo muito da síndrome da Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela! Já ouviram essa música em algum momento da vida de vocês, né? E a gente tende assim, eu digo, a gente não é pedra, né? Porque eu acho que o único ser que não tem vida e que não pode sair do lugar sozinho é a pedra. Porque até a árvore ali enraizada, né? Ela muda conforme o vento, ela muda conforme o sol, ela muda conforme, né, as situações adversas do externo dela. Ela muda internamente. Então, não sejamos uma pedra, não tenhamos a síndrome de Gabriela, porque nós somos seres mutáveis. Qual a melhor maneira de identificar que estamos caminhando para a zona de conforto? Você está falando da zona de conforto desconfortável ou da zona de conforto desconfortável? Essa zona de conforto, quando ela é falsa, ela te gera um conflito. Você fica ansioso ou ruminando aquele pensamento negativo, ou que muitas vezes não está te trazendo resultado algum, né? Se há uma meta aí. Agora, se você está numa zona de conforto confortável e tá tudo bem, você não tem conflito. Aquilo ali para você tá muito bem. O que acontece muitas vezes, o confortável nos paralisa, exatamente, né? Quando você para de buscar algo na vida, seja o que for, né? Seja, já tô casada, então agora eu posso comer que nem uma louca aqui, engordar, porque meu marido já casou comigo mesmo. Se eu não pensar que, tipo, poxa, ele não tá me achando bonita. Eu não tô me sentindo bonita pra agradar o meu marido, né? Ou eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, se eu sair pra rua assim, do jeito que eu acordei e for ali no mercado, poxa, eu vou me sentir esquisita, né? Eu vou me sentir até desrespeitando alguém se eu sair com a roupa rasgada, porque eu posso, de repente, sei lá, assustar alguém, né? As pessoas vão se preocupar comigo. Então, a hora que eu paro de pensar em algo mais, né? E a gente nunca vai dizer assim, não pense no outro. A gente vive em sociedade, a gente vai pensar assim, né? A gente vai pensar. Então, a hora que para de gerar conflito com o que eu penso sobre mim e o que eu acho que os outros pensam, aí eu estou numa zona confortável, de conforto e de maturidade, de uma autoestima estável, né? Que é o que eu acho que a gente busca, a estabilidade dos nossos sentimentos. E aí, assim, não pode haver o conforto quando não há esse conflito, onde tudo tá num caminho do meio, né? E eu costumo dizer que há um problema quando há um excesso. Ou um excesso de ter muita coisa ou muita falta de algo. Então, quando a gente tá num momento, num caminho do meio, e eu não digo isso no marasmo, tá? Tô falando isso na questão assim, eu estou confortável porque não há um conflito sobre o que eu estou sentindo dentro de mim e não há um conflito do que eu acho que as pessoas pensam em relação a mim. Nós somos seres sociáveis e é inevitável a gente pensar o que o outro está pensando também, né? Aí nós estamos bem. E aí são essas pessoas que normalmente não buscam a ajuda de um profissional, eles estão aí num momento equilibrado, muitas vezes muita terapia, né, deve nos trazer exatamente esse equilíbrio. A gente buscar aí ter autonomia de gerir as nossas questões pessoais para chegar a um equilíbrio, né? Eu vou ter que encerrar, porque senão vai passar aquela 1 hora e eu não vou conseguir salvar a live. Eu posso tentar entrar aqui mais um pouquinho se vocês ainda tiverem mais questões. Acho que eu não deixei nada pra trás, né? Luísa, eu te respondi, ok, obrigada por participar. Tento perceber meu equilíbrio atualizando sempre a minha roda de vida, exatamente, você tá sempre em busca, né? Você faz um prato, seu prato foi quisto, foi aceito, foi elogiado, o que você vai buscar? Ou melhorá-lo ainda mais, ou buscar uma novidade. E aí você não para, né? E isso, a terapia, ela vem como um aliado. Como eu falei, a gente tem que tirar esse estigma de que terapia é coisa pra louco, porque não é, né? Pensar assim que a terapia é uma ferramenta, né? Pra nos auxiliar sempre. E que bom que nós temos aí essa possibilidade de fazer cada vez mais acessível a todo mundo. Nós estamos fazendo atendimento online. Todos os profissionais hoje da psicologia são autorizados pelo Conselho Regional de Psicologia Federal a atender de forma online,
mesmo aqueles que ainda não tinham se inscrito pelo EPSI, que é o cadastro de psicólogos que atendem pela internet. Hoje todos podem atender de forma online, que o que é importante é que o nosso paciente não fique sem esse auxílio, né? Sem a sua sessão, sem esse conforto aí que a terapia nos traz e ajudar a manejar essas questões que agora estão sendo mais eminentes nesse caso da pandemia, para a gente estar mais isolado. O que a mãe colocou aqui, eu perdi. Tá bom, mas vai ficar salvo por 24 horas, então vocês cliquem ali na bolinha de stories e cliquem em assistir o vídeo ao vivo, que ele vai transmitir a live de novo para quem perdeu. Se vocês puderem compartilhar com as pessoas que não assistiram aqui, para amigos, se valeu para vocês de alguma forma, ou que vocês acreditem que pode valer para alguém, por favor. Oba, vamos seguir, Luiz. Vamos passar adiante, né? Porque às vezes para nós valeu de alguma forma, para outras pessoas pode valer mais. Se não valeu, tudo bem. Eu aceito as críticas para melhorar. Eu acho que a gente está aqui com esse intuito, né? De nos melhorar, de fazer o bem pro próximo. E eu só gostaria de lembrar vocês que fiquem em casa e que, por favor, contem comigo, né? Eu estou me disponibilizando a atender de forma gratuita uma sessão de plantão psicológico e acolher a demanda de vocês. Então, se a questão está muito conflitante aí com a autoestima, eu não estou sabendo acolher esse sentimento, esse pensamento ruim, talvez seja o momento de você buscar uma ajuda imediata, né? O plantão, ele serve de uma forma urgente, e aí de lá a gente vai encaminhar e observar a demanda aí para ver qual é o tratamento, o critério que a gente vai usar para sair desse conflito, né? Contem comigo e, por favor, compartilhem, façam chegar o maior número de pessoas possíveis, né, que o auxílio está aí para todos. Eu estou me disponibilizando a ajudá-los como for possível. Então, vocês têm os meus contatos, né, tanto do WhatsApp, como as mensagens aqui. Não deixem de procurar ajuda. Se você é muito próximo e não pode tratar comigo, lembre-se que eu sou uma amiga também, além de psicóloga, e que eu tenho outros colegas profissionais maravilhosos a quem fazer encaminhamento. Mas eu conto com vocês. Muito, muito obrigada pela participação, foi incrível. É sempre muito bom ter vocês aqui, vocês colaboram e assim a gente ajuda mais pessoas ainda. A gente vai formando uma rede de apoio. Eu vou deixar salva a live, por favor, compartilhem e estejam comigo na próxima. Eu aceito sugestões para o próximo assunto. Eu acho que, como está iminente, os pedidos estão crescentes sobre nós falarmos sobre ansiedade. Eu acho que vai ser o nosso próximo tema. Mas eu aceito que vocês me mandem aí em inbox os tópicos que a gente pode tratar. Tá bom? Um grande beijo, feliz Páscoa para todos e até já já. Obrigada. Live sobre autoestima. E algumas coisinhas eu não deu tempo de falar naquela 1 hora, então eu vou acrescentar aqui, que talvez seja de grande valia. Oi, Paty. As pessoas que estavam lá talvez voltem, mas vou deixar salvo de qualquer forma para vocês, só para eu fazer uma última leitura, tá? Eu fiz alguns tópicos aqui do que seriam importantes, para que vocês se sintam mais seguros aí, para saber, talvez nesse momento de imediato, entender um pouquinho da questão da autoestima. Como eu falei, a autoestima ela vem dessas experiências da nossa infância, do que foi nos dito, do que nós vivenciamos, né? E elas são um reflexo dos nossos pensamentos hoje. Foram essas experiências do passado que nos fizeram programações mentais, que nós chamamos de crenças, né? E muitas vezes muitas delas são limitantes, porque elas nos barram no sentido do que nós gostaríamos de ser, gostaríamos de fazer, e muitas vezes nos prendemos e não vamos adiante, exatamente porque, né, ficamos ali ruminando tudo aquilo que foi nos dito, acreditando naqueles fatos vivenciados, mesmo que eles agora não se repitam, né? Então, quando eu falei para vocês de como resolver a questão da autoestima, não são 10 passos milagrosos. É um exercício diário, de novo para exercitar e então ter novos hábitos. E vou iniciar falando aqui com a frase que eu ouvi ontem e fez muito sentido para mim, espero que faça para vocês, que não é parar de sofrer para agir, mas é agir para parar de sofrer. Também me perguntaram na live como eu sei que eu estou na zona de conforto. Quando ela se torna desconfortável e traz algum conflito do que eu estou vivendo, né, diante de mim mesmo e diante de outras pessoas, eu não estou na zona de conforto. Eu só vou estar confortável quando não houver um conflito que me abale.
que mexa com a minha estrutura, que me paralise, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito bem conosco. A autoavaliação é fundamental, autoconhecimento. E aí, como ter autoconhecimento? Primeiro, desvalidar essas crenças, né, que nos foram nos ditas, assim. Quando você fazia o exercício físico e diziam que você não ia conseguir porque você era gordo, você era pesado, você hoje consegue fazer o exercício físico? Qual? Ser um atleta, levantar aí 100 quilos, possivelmente você não vai se você não for um atleta e não fizer. Se você é um atleta e consegue fazer, você provavelmente não está inserido nessa paralisia dessa crença limitante de que você não conseguia fazer, ok? Estou falando aqui para quem não consegue fazer, porque vem esse pensamento à tona. Deixa eu ter um reflexo aqui. Estou bem iluminada. Então, estou falando aqui para quem não consegue exercitar isso, né? Então, se esse é o seu caso, você não consigo ir adiante ou num exercício, ou com a imagem que eu estou vendo no espelho, eu tô sempre achando que meu corpo não tá legal, eu não consigo escolher uma roupa, eu não sei qual é o meu estereótipo, eu não sei qual é o meu gosto, eu aceito qualquer coisa porque qualquer coisa me faz bem, né? Eu não tenho querer, eu não tenho vontade, e isso aí é complicado porque com a frequência que isso vai se instalando, isso vai nos trazendo patologias, isso vai nos trazendo conflitos mais sérios, isso vai se tornando doenças, né? Isso vai gerando ansiedade, e aí a ansiedade eleva o nível de cortisol, e que é um hormônio estressor, né? A gente vai barrando algumas coisas cerebrais aí que vão nos trazendo químicas para o corpo, e aí vem as desordens hormonais, as desordens químicas, e é por aí que a gente vai partir para o medicamento, e a gente não quer. Então, quando eu falo para vocês, partam para algo que é possível fazer, para algo que seja próximo de vocês, num pequeno movimento, aí eu exercito, tenho sucesso com esse pequeno movimento, crio um novo hábito, e aí então eu passo para um pouquinho maior. Comecem os desafios com desafios pequenos e alcançáveis, para que vocês não entrem num ciclo de autossabotagem, né? De frustração constante, porque isso vai validar o que era dito para vocês. Vocês não conseguem fazer. Você nunca vai chegar lá, você não consegue fazer nada bem feito. Quanto você ouviu isso e isso hoje te limita? Então, trace um movimento para sair, né, dessa limitação, dessa sabotagem, do que mina a tua autoestima. Então, desvalida aquela crença. Faça algo que seja possível, que você consiga substituir como um movimento de um novo pensamento, né, para ser, então, nutrido. Primeiro pense o que lhe foi dito. Reconheça o que te dizia e que te minava. Provavelmente, mas eu não sei o que foi me dito, eu não sei de onde vem esse comportamento, eu não sei de onde vem essa crença. Vamos pensar assim. Pensem aí com vocês, né? Vão profundamente em alguma coisa que quando vocês ouvem aquilo, tipo, me lembro de tal pessoa falando aquilo, e aquilo me gerou um sentimento, só de pensar eu revivo aquele sentimento, aquela sensação ruim. Isso é o que te traz um conflito. Ele tá ali dentro, quando tu pensa nele, ele traz aquele sentimento à tona de novo. E por que a gente diz, não fica remoendo coisa ruim? Porque ela faz tu reviver aquilo de novo, né? E então, assim, reviva nesse pequeno momento, se você é capaz disso, né? Porque também não vamos ficar levantando questões tão delicadas, você aí sozinho na tua casa, né? Só você vai acabar me ligando no plantão psicológico. Mas, assim, não, eu quero acessar uma coisa que me faz mal nesse momento, talvez seja a hora de eu mudar. Então acessa uma coisa, né? Não vai querer agora fazer um inventário de tudo que te fizeram de ruim, te falaram de ruim, de tudo que te limita, porque não é o momento. Vamos por partes. Vamos aquilo, no pequeno desafio. Então, eu lembrei lá que a minha avó dizia que se eu quisesse chamar atenção, era para eu subir em cima da casa e pintar a bunda de vermelho. Então, eu nunca me permiti ser uma pessoa bonita, né? Eu nunca cuidei da minha autoimagem. Eu pensar assim, se eu for muito bonita, né, se eu cuidar do meu corpo, se eu chamar mais atenção que as minhas amigas, aí eu vou estar sendo exibida, né, então eu não vou ser, mas eu sempre quis ser bonita tão quanto as minhas amigas, e ter um corpo magro, e ser atlética, e poder fazer exercício e não me sentir pesada, e poder entrar em qualquer roupa, mas eu chamar atenção pela minha beleza é como se eu estivesse subindo em cima da casa com a bunda vermelha. Aí eu estou me expondo, né? Porque já consegui imaginar como essa fala aí ela é delicada.
Consegue imaginar o quanto isso é perturbador? Você se sentir exposto de tal maneira? Então, você avaliar o que foi dito para você e trazer o que isso causa, né? Porque, me disseram que era errado, um amigo colocou lá na outra live, me disseram que era errado ser gay. O que você... Aí você é. E aí você pensa assim, o que me causa quando alguém me diz que é errado ser gay? Mas aí quando você ouve essa fala também atrelado, é errado você dormir até o meio-dia. É errado você... Pensa que o errado dessa frase é o que te causa, né? Porque ele vai mexer com tudo que você fizer de errado, e não só o fato de você ser gay ou não. Então, assim, cada vez que me falam isso, quais são as questões que trazem para mim, que é levantado aqui? O que eu sinto quando me falam isso? Eu estou todo errado, o tempo inteiro. Estão falando de algo que é inerente a mim, né? A questão da sua sexualidade, por exemplo, e você ouvia que estava errado. Então, você vai estar sempre achando que você está errado em tudo, né? E aí você tem que, então, qual é o exercício de desvalidar isso? Mas o que eu faço em que as pessoas dizem que é certo? E aí eu vou botar foco naquilo ali. Eu vou nutrir, em vez de alimentar, né, aquele sentimento ruim, fica ali, vem cá, vamos dar uma costadinha aqui no que é ruim, vamos dar mais uma escarafunchadinha na ferida, dar mais tirar a casquinha. Eu vou nutrir o que é bom. Não, mas assim, tá bom, eu sou gay. Não é bom para aquelas pessoas porque, infelizmente, é a cultura delas, mas quando eu me relaciono, seja com uma pessoa do mesmo sexo, isso me traz um prazer e eu sou feliz assim, tá tudo bem. Então, assim, não tá errado pra mim, né? Eu já tive experiências em que, no caso desse exemplo que me foi dito aqui, eu já me relacionei, então, com pessoas do mesmo sexo, eu me afirmo, me banco como uma pessoa gay, né? Porque é onde eu sinto prazer. Então, tá tudo bem. E aí eu vou valer. Eu não vou fazer coisas pra afrontar as pessoas, meu paizinho, minha mãezinha lá, que me disseram que era errado, né? Mas assim, tá tudo bem. Eles têm o pensamento deles, as crenças deles, que também vêm lá de outras experiências, né? De uma outra criação. E eu respeito e eu acolho, tanto quanto eu acolho aquela ferida que foi feita em mim, mas eu vou nutrir o que me faz bem. Eu faço, eu sou gordo, eu não consigo me exercitar direito, eu tenho um problema com a minha imagem, mas eu faço uma comida bacana. Eu vou mandar pro Luiz Vidal, ver se ele aprova. Não, mas assim, eu vou validar. Eu vou convidar os meus amigos quando eu puder sair de casa ou receber as minhas visitas, porque eu faço uma refeição legal e as pessoas me elogiam, né? E aquilo valida o meu ser, né? Eu ser uma pessoa solícita, eu ser uma pessoa que eu faço coisas assim que além de eu fazer muito bem, eu posso compartilhar com os outros, né? Então eu tiro o foco do só o que me faz mal, né? Eu valido coisas que me fazem bem. Então potencializo o que me faz bem. Então quando eu digo para vocês assim, se desafiem numa coisa de pequeno grau, né, de uma possibilidade em que vocês possam fazer isso, vocês possam praticar para começar a aumentar aí os desafios, né, e formar um novo hábito, é exatamente nisso. Comecem pelas coisas que vocês fazem bem e procurem descobrir coisas que vocês fazem bem. Essa coisa de, não faço nada direito, é uma crença, uma coisa que foi dito para vocês, mas se vocês pararem para pensar, todo mundo faz algo muito bem, né, que seja lavar pratos. Mas eu vou ficar lavando prato o dia inteiro, você faz bem? As pessoas te elogiam? Então, quando você for na casa das pessoas, diga, olha, eu lavo a louça como ninguém. Porque pra você pode dizer bobagem. Não, pra mim, por exemplo, que sou chata com limpeza, se eu ver uma faca lambuzada, vai ser um horror. Então, se alguém lava a louça muito bem, faça. Hoje então vou arear a panela? Poxa vida, Rafaela, tua panela tá feia? É o que você pode fazer hoje? Tá ocioso, tá ansioso, pensando besteira, em vez de ficar ali, né, afagando a ferida, varia uma panela. E não é besteira, gente. Não é assim, tipo, mandou uma pia pra lavar. Não é. É fazer o que você sabe fazer de melhor. Eu leio muito bem. Vocês estão vendo que tem projetos aí de leituras gratuitas, né? Joga no Google aí, projeto ler. Vai ler pra alguém. Eu leio muito bem. Eu canto muito bem. Não vai cantar pro vizinho na sacada, tá? Porque às vezes o que é muito bem pra você pode não ser pro outro, né? Ou pelo menos não é pra geral, não é pra sua vizinhança inteira. Pode ser pra um ou pra dois vizinhos. Canta dentro de casa.
né? Vai procurar aí uma aula online gratuita para exercitar o teu canto. Faça o que é possível fazer, né? Para validar as coisas boas. Depois eu anotei aqui quantas vezes... quando vocês pensam assim, mas aí me disseram a vida inteira que eu não ia conseguir. Tá, te disseram isso. E na tua vida real, na tua vida prática? O que você fez na tua vida prática validou isso? Realmente, 2 vezes aí que eu tentei ir na academia, cheguei lá, poxa, o cara mandou fazer flexão, não rolou a flexão. 2 vezes. 2 vezes, eu tô falando aqui para pessoas aí que tem uma média de 30, 40 anos, né? A grande maioria. Então, em 2 vezes na tua vida, 3, vamos assim, jogar 5 vezes, tu tentou iniciar a academia e não deu certo. Oi, Igor. Então, assim, 5 vezes tu tentou isso em 40 anos de vida, não deu certo. E aí agora tu vai generalizar a tua vida inteira por essas 5 experiências. Mas foi muito ruim, Rafa, tu não tá... Ok, vamos acolher a experiência ruim, dizer, poxa, infelizmente, as 5 vezes que a pessoa tentou, não deu certo. O intuito dessa tentativa é válido? É importante para você começar a te exercitar, te sentir bem com o teu corpo, fazer uma dieta? Então vamos tentar pela 6ª. Mas e se a 6ª vez não deu certo? Vamos respirar fundo, vamos ver se a estratégia tá legal. Eu não gosto de fazer musculação, eu tô tentando pela 6ª vez ir na academia fazer musculação. Então, assim, é só assim que vai te emagrecer, ou te deixar forte, ou te deixar com o corpo legal? É só esse exercício, a musculação, que vai te fazer bem? Não, Rafa, eu podia fazer uma aula de Muay Thai via... Porque eu gosto de luta, eu acho legal dançar. Eu olho aqui no YouTube e acho legal. Então é isso que você vai fazer. Valide o que é possível você fazer dentro do que você gosta de fazer. Para isso você vai precisar sim se observar. Você vai precisar sim olhar para dentro e saber o que você gosta, o que você não gosta. Parar de mimimi, né? De dizer, não gosto de fazer nada. Tá, mas daí assim, você se autoajudar também, até para que um dia você, eu quero ir num profissional, eu quero um psicólogo, para que ele te ajude, você tem que estar aberto a isso, né? Ninguém faz milagre sobre a sua vida sozinho, né? O que o Igor colocou? Muitas vezes o indivíduo já vai com uma crença de que vai ser quebrado. Exatamente, assim. Eu não sei o que tu quis dizer, Igor, se que a criança vai ser quebrada e aí não dá certo, né? E quebra de crenças acarreta escolhas e toda escolha acarreta numa perda. Eu acho assim, eu não digo nem numa perda, sabe? Mas eu acho que cada escolha... Ontem a gente conversou muito sobre isso aqui. Na questão, assim, eu não acredito na questão da perda, sabe? Como algo ruim. Mas, assim, como eu falei, a gente vai substituir, nutrir outras coisas que sejam boas, né? A gente vai deixar de ladinho aquela criança ruim ali para dar uma nutrida no que é bom, né? E assim, como eu tô muito apegada naquela criança ruim, muitas vezes se eu pensar assim que eu vou perdê-la, mas eu tô acostumada a lidar com ela e não quero perder. Então vamos deixar ali, não vamos falar em perda, mas vamos falar assim em a gente fala cada escolha uma renúncia, né? Naquele momento eu vou ter que renunciar, dar atenção para aquilo ali que não me faz tão bem, e eu vou dar toda a minha potência, o meu máximo para botar foco ali no que me faz bem, né? Porque eu quero ressignificar. Eu quero realmente perder aquele hábito ruim para ter um novo hábito. E aí são as escolhas, né? Bem isso que o Igor falou, mudanças de prioridades, exatamente, Igor. Então, se nesse momento eu tô querendo priorizar o meu bem-estar, eu quero resgatar, eu quero criar também um ser com uma autoestima elevada, eu vou ter que fazer boas escolhas sim, e isso vai demandar eu mexer em tudo que tá ali dentro, e eu parar para pensar de onde elas vêm, mas mais importante, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É pensar agora a partir daqui, ok, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da avó, a culpa é do vizinho, que me falaram isso não me soou bem, eu ouvi isso repetidas vezes, e na escolinha também eu sofria o bullying, e isso também não me fazia bem. Ok. Não adianta inventariar os culpados e ficar naquilo ali. E agora, pobre de mim. Ai, coitado de mim. Não. Sem coitadismos, ok. Está tudo ali onde deveria estar. Aconteceu tudo isso porque deveria acontecer. E agora, daqui para adiante, como eu vou agir? Como eu vou fazer para melhorar? Como eu vou
validar isso tudo. Por isso que eu tô dando dicas aqui eu entrei de volta, né, na live pra falar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pensar quantas vezes aquilo aconteceu, que me disseram, que me falaram que eu era, que eu fazia, que eu acontecia. E de fato aconteceu. Fatos. Fatos. Há várias vezes, várias não me diz nada. Então pega um papel, uma caneta e anota. Isso é um exercício, isso é uma técnica de terapia cognitiva comportamental. Isso você vai fazer em terapia, eu tô te dando pra você fazer agora. E assim, claro, mas isso mexeu comigo, me deixou em conflito, tá? E me chama depois no privado, a gente conversa um pouquinho. Mas assim, faça, por favor, faça. Anota aqui, né? Me falavam isso, isso e isso. Eu sentia isso, isso e isso. Mas, de fato, eu não fui bem sucedido Rafaela, enchi uma folha, Rafaela. Tá bom, encheu uma folha. Deu a tua idade? Vamos pensar assim, deu a tua idade? De questões, de itens? Se não deu, tu tá no lucro na minha concepção, né? Vamos pensar assim, uma por ano, um fracasso por ano. Será que tu teve? E se tu fizer uma outra lista dos teus sucessos? Será que eles não têm muito mais sucessos do que a tua idade? Não tem talvez o dobro? Mas assim, eu quero que tu te apegue, já que é pra te apegar nas coisas, a gente se apega em detalhes pra sofrer, eu quero que tu te apegue em detalhes pra ser feliz.